Estamos ao vivo através do projeto Jesus na Rua Internacional para 195 países. Eu sou a Márcia e auxilio o apóstolo Adilson Bonfim na palavra para a comunidade de Jesus na Rua. Com a palavra, o apóstolo Adilson Bonfim. Amém, glória a Deus. Graças, paz, povo de Deus, nós somos Jesus na Rua e estamos aqui com o auxílio da irmã Márcia e, como ela falou, ao vivo para aproximadamente para 195 países reconhecidos pela ONU e para mais 7, 8 países que ainda não têm o reconhecimento da ONU como países. E eu quero agradecer a Deus por essa semana, por esse tempo de refrigério, por esse tempo de alegria. Estamos vivendo uma situação um pouco diferente daquilo que é usual, tanto no que diz respeito às seguranças no Brasil, mas acima de tudo nós cremos em Deus e nós temos a palavra de Deus como norte, como prumo, e nós temos Jesus Cristo como capitão dessa barca, dessa arca chamada Brasil. E nós agradecemos agora a você que está acessando através do YouTube, através do Telegram. E eu quero fazer uma menção honrosa aqui à pessoa da Mayra. Mayra é nossa amiga, irmã, esposa do Richard, que é quem cuida das rádios e do Telegram, do Instagram. Eu quero agradecer pelo trabalho que está sendo feito e as pessoas que estão acessando o YouTube através do Telegram e o Instagram também, né? O YouTube através do Instagram, né? Da fanpage do Jesus na Rua Internacional. Em breve nós temos um evento novo e nós vamos agradecer a Deus agora pela vida da irmã Márcia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da tua filha Márcia, Senhor, da família dela, das filhas, do esposo, da mãe, do irmão, dos irmãos e da irmã em Cristo, em nome de Jesus. São irmãs em Cristo, mas são as irmãs de sangue da nossa amada Márcia. Muito obrigado, minha amada maninha. Deus te abençoe e te ilumine cada vez mais pelo auxílio, pelo respeito e pelo zelo que você tem por este canal e por nós. Nós estamos ao vivo, meus queridos, no canal do Telegram do Jesus na Rua, Jesus na Rua Internacional. Nesse instante eu quero agradecer a Deus pela vida da irmã Vera, irmão Josué, né? Irmão Rogério Tatu aqui, pastor Rogério Tatu aqui em Araguaína, minha mãezinha, que é evangelista desse projeto, um abraço, mãezinha, Deus abençoe, Deus ilumine. E a minha irmã Aida, também evangelista desse projeto, o Carlos Eduardo, a Rafinha, né, que é a Rafaela, pequenininha do Titi, poçoquinha do Titi, eu quero agradecer agora pela vida do pastor Manuel César Barbosa. Um abraço, meu querido, Deus abençoe. A sua esposa, pastora Selma, pastora Elba e vamos colocar no mesmo patamar, né? Evangelista Lucivaldo. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe, Deus ilumine, Deus traga a existência na vida nossa, no dia que se chama hoje. Pai,
Eu te agradeço, Senhor, por esse momento de alegria, por esse momento, Senhor, que o Senhor está trazendo para que nós possamos trazer uma palavra para a comunidade Jesus na Rua. Esse é o culto de domingo, né? E nós agradecemos a Deus por esse culto, por esse entendimento, por essa oportunidade, né? Para que a gente possa agradecer e engrandecer o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, eu agora te peço, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, Pai. Que o Senhor use a boca desse teu servo, Senhor, como cano, Senhor, que traz a água purificadora, a água de descanso, em nome de Jesus, Pai. Amém, meus queridos, glória a Deus, Deus abençoe, Deus ilumine, nos dê muita paz, muita alegria, muita prosperidade. Amém. Eu quero agradecer também a irmã Márcia, lá em Crateús, no Ceará. Irmã Márcia conversamos com ela hoje à tarde e está muito alegre, muito pujante, né, que está acontecendo um inverno lá em Crateús, no Ceará, e isso é fantástico, é a minha terra natal. Eu quero agradecer também pela a vida da irmã Celina, que estava passando por um momento de dificuldade de saúde, e nós cremos que ela está se recuperando em Cristo Jesus. Muito bem, meus queridos, nós vamos agora trazer uma palavra que está escrita em Romanos capítulo 4, versículos do 1 ao 10. Irmã Márcia, Deus abençoe. Faça a leitura do 1 ao 10, depois a gente volta pontuando. Amém? Abraão foi justificado pela fé. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado o galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estamos na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Meus queridos, esse livro foi escrito por Paulo, a única igreja que Paulo não visitou antes da escrita do livro. Ele foi escrito ali entre 55 e 56, por ali assim, e Paulo ainda não tinha ido a Roma. Paulo tinha ido a Roma quando... vamos relembrar um pouquinho a história de Paulo aqui para a gente poder compreender isto que Paulo está falando aqui para os romanos. Olha só.
Paulo, ele nasceu em Tarso, na Cilícia, né? Filho de pais judeus, mas ele tinha dupla cidadania. Ele era judeu pela paternidade e ele era romano de nascimento. Então, quando ele teve uma certa idade, ele foi levado a Roma para ser reconhecido como romano. Então, foi a única vez que Paulo esteve em Roma antes, né, de escrever a carta aos romanos. Um outro detalhe que é interessante, meus queridos, a gente entender ou, né, compreendermos aqui, é que Paulo, ele, quando escreve a carta aos romanos, pelo ano 57, ele já tinha viajado em várias partes do mundo. A primeira viagem de Paulo, ele termina quando ele escreveu o livro de Gálatas, né, Carta aos Gálatas, ou a região da Galácia. Ali o ano 49, é o mesmo ano de escrita em que Tiago, irmão de Jesus Cristo, escreveu o seu livro de Tiago. Mas vamos nos ater à questão da carta aos romanos. Meus queridos, nós vamos encontrar bem aqui esse relato, essa palavra forte, pujante, que nos dá a direção e o entendimento e a exata noção, né, daquele homem Paulo, agora já Paulo, apóstolo Paulo. E esse homem, ele vai fazer uma coisa muito interessante. Interessante por quê, apóstolo? Porque quando nós nos deparamos com a parte que Paulo usa do conhecimento que ele tem, né, do conhecimento que Paulo tem para da escrita, porque Paulo fez uma das faculdades mais importantes de Israel. Ele estudou na escola de Hilel, que é o avô de Gamaliel. Então, Paulo era muito entendido nas letras. Ele tinha uma grandiloquência muito grande, falava muito bem e tinha essa oportunidade. Então, nós vamos encontrar o nosso apóstolo, né, Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 4 dessa carta aos Romanos, para fazer, né, para trazer entendimento àquele povo. Lembrando que os romanos, meus queridos, aqui nós temos a Bíblia foi escrita para dois povos. Dos dois, segundo escrito na Bíblia, Deus fez um, para o judeu e para o grego. O romano aqui, ele é grego, ele é gentil, é da nação gentílica. Então, tudo que Paulo escreveu, né, tudo que a Bíblia relata é para dois povos. Aí, então, quando o judeu se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Quando o grego, o gentil, se converte a Jesus Cristo, ele se transforma em igreja. Então, hoje, essa palavra é uma palavra para a família, uma palavra para a igreja, comunidade de Jesus na rua. Irmã Márcia, por favor, minha maninha, faça
a leitura do versículo 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Olha só como é interessante o primeiro versículo desse capítulo 4. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão segundo a carne? O nosso irmão Abraão, meus queridos, o título dessa palavra é justificação ou... Irmã Márcia, como é que ficou o título? Abraão foi justificado pela fé. Pronto, justificação pela fé. Abraão foi justificado pela fé, meus queridos. Hoje nós trazemos essa palavra para a família. Nós estamos vivendo tempos bicudos aqui no Brasil, né? Tivemos alguns eventos que foram muito importantes na nossa vida, mas acima de tudo, nós tivemos situações em que até agora nós estamos esperando tomadas de atitude, respostas, né, sobre alguns eventos que aconteceram. E o nosso irmão Abraão, ele é natural da Mesopotâmia, né? Ele é de Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus, meus queridos, significa do outro lado. E esse homem, Abrão, né? Primeiro, inicialmente, Abrão, mas aqui Paulo já fala nele como Abraão, que ele já está em 2000, né? Há 2000 anos atrás, nós temos 5.500 anos, mais ou menos 6.000 anos, então ele estava ali já com 4.000 anos que tinha existido esse homem. Agora, meus queridos, tem uma situação que é importante que a gente frise aqui, porque é o seguinte: este homem Abraão, ele foi justificado pela fé. Agora, como é que é a justificativa pela fé se não havia circuncisão? Isso nós vamos ver mais para frente um pouquinho, nesse capítulo 4. Continue a leitura, minha maninha. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Amém, amém. Glória a Deus. Olha só como é interessante. Ele foi justificado pela fé. Mas se ele foi justificado pelas obras, por quê? Por que há esse questionamento das obras aqui nesse início? Por um motivo simples, meus queridos. Aquele homem, ele, como ainda não havia, né, sido criada a circuncisão, então ele era incircunciso. Mas tem um detalhe que ele tinha que os outros não tinham: fé. Quando Abraão é justificado ali, e Paulo diz uma coisa muito interessante, que se ele fosse justificado pelas obras, o próprio Abraão teria de que se gloriar, mas ele não foi justificado pelas obras. Agora, meus queridos, irmã Márcia, o versículo 3, por favor. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Olha que coisa fantástica. Eu gosto muito quando Paulo fala
nesse capítulo 4, ele vai falar muito de fé. E ele fala essa frase maravilhosa. Olha só, ele creu em Deus e isso foi imputado por fé. Nós começamos a compreender, meus queridos, aquilo que Deus tem feito através dos tempos e das gerações, na minha e na sua vida, como homens e mulheres de Deus, como pessoas que estão sendo direcionadas para uma situação, para um momento em que nós temos que compreender. Essa palavra de hoje, meus queridos, ela vem de encontro a uma situação familiar. Hoje a família brasileira, ela está vivendo dias difíceis. Mas nós trazemos essa palavra de fé para que as pessoas sejam dirigidas e, acima de tudo, fortalecidas no Senhor e na força do poder de Deus. E diante dessa oportunidade, irmã Márcia, faça a leitura do 1 ao 3, por favor. Muito bem, meus queridos, nós estamos com um delay, mas porque a irmã Márcia, só para vocês entenderem, ela está no Rio de Janeiro. Então, meus queridos, diante desta situação de entendimento da palavra, no que nós lemos até agora, nós entendemos que Deus, através do apóstolo Paulo, faz perguntas aqui e detalhe, é uma pergunta retórica, porque o próprio Paulo é quem responde. Amém? Glória a Deus. Amém. E diante do exposto, nós precisamos compreender aquilo que estamos fazendo. Irmã Márcia, faça a leitura do 1 ao 3, por favor. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois, que diz a Escritura? Creu Abraão a Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Muito bem, meus queridos. A justiça, vamos entender um pouquinho sobre justiça. Deus fez justiça na terra. Fez a porta? Fez, Deus fez justiça. Mas Deus fez justiça morrendo e não matando. E uma coisa, meus queridos, que nós precisamos compreender o livro de Romanos é o livro que retrata a justiça de Deus. Irmã Márcia, pode ler do 4 ao 6, por favor. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa justiça sem as obras, dizendo: Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado. Opa! É até o 6.
O 6 termina com a palavra de Davi. Assim Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo... Muito bem. Olha só como é interessante essa situação, meus queridos. Você, dentro do seio familiar, pode, às vezes, entender que quando alguém chega e respeita a sua autoridade dentro de casa. Agora vamos entender a hierarquia dentro de casa. Pai e mãe, né, os cabeças, né? Aí na hierarquia vem o primogênito ou a primogênita, e aí os filhos na sequência de ordem de nascimento. Quando nós falamos de autoridade, nós falamos de ação vicária, nós falamos de... Isso tudo, meus queridos, está na cruz de Jesus Cristo. Quando nós falamos de... no caso de Abraão, ele creu em Deus e foi imputado como justiça. Aí Davi fala no versículo 6 sobre a bem-aventurança daquele que não viveu as obras, mas que recebeu a justificação. Irmã Márcia, leia o versículo 5, por favor. Mas aqueles que não praticam, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Olha só que coisa interessante. Nós, no dia de hoje, no dia que se chama hoje, olhamos para Deus, né? E nós vemos nós enquanto gentil, nação gentílica. Troque a palavra ímpio por nação gentílica, né? Porque nós somos gentil de nascimento, mas nós somos igreja pela conversão a Jesus Cristo. Quando o ímpio crê naquele que justifica, né? Quando o ímpio crê naquele que justifica, é por isso, meus queridos, que nós levamos a palavra de Deus e tentamos buscar pessoas, né? Trazer pessoas para a conversão a Jesus Cristo. E esta fala de Paulo aqui no versículo 5, ela é muito contundente, porque ela traz a certeza daquilo que nós podemos alcançar através da fé. Muitas vezes, meus queridos, no seio familiar, nós não queremos ficar toda hora falando de fé, dessas coisas, mas devemos. Mas às vezes nós não queremos fazer isso. Então, diante daquilo que está posto na nossa frente para nós fazermos, e diante daquilo que nós podemos fazer, porque existem coisas, meus queridos, que nós queremos, mas não podemos. Diante das coisas que nós podemos fazer, realizar, esta semana, em um atendimento a um pastor, ele me relatava que ele está perdendo com essa situação de fechamento de igreja, aumento daquela doença horrível aqui na nossa região, muito complicada, já está muito complicada de novo. E essa oportunidade que nós temos hoje de fazermos as coisas segundo aquilo que Deus declara na sua palavra, na sã doutrina,
esse homem, ele me dizia que ele estava muito triste com o que estava acontecendo. E olha que ele está morando em um lugar, sim, que, segundo ele, ainda está muito bom. Eu digo, se você soubesse como está aqui, você iria ficar mais animado, porque aí está bom. E diante disso, meus queridos, ele comentava a respeito da questão das pessoas estarem frequentando a igreja. Hoje a igreja está mudando os moldes, né? Está entrando para os moldes da NET, como a comunidade de Jesus na Rua já foi criada nesse modelo, então ela não tem dificuldade, porque onde tiver 2 ou mais pessoas, a comunidade está reunida, né? Ali no meio daquelas pessoas. E eles são comunidade de Jesus na Rua. E diante disso, meus queridos, a família cristã ela está sendo tolhida, roubada nos seus direitos. Quais direitos, apóstolo? No direito de congregar, no direito de ir e vir. Infelizmente, nós tivemos no Brasil uma situação bastante difícil e que nós não estamos ainda tendo muita oportunidade com essa situação que aconteceu. Irmãos ficaram divididos, irmãos de sangue, ficaram divididos dentro de uma casa, um falando que votou em um candidato, o outro votou em outro. Então nós temos essa divisão aqui também na nossa região, dentro das casas. Irmão sem falar com irmão, irmã, essa situação toda. E diante disso, meus queridos, nós rogamos a Deus que tenha misericórdia. Irmã Márcia, faça a leitura do 6 e o 7 juntos, para concluir as bem-aventuranças de Davi. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Amém. Olha só que coisa interessante. As maldades são perdoadas, né? E as faltas, as falhas, os pecados são encobertos. Meus queridos, como nós estamos nos dirigindo à família, né, à família cristã, verifique, meu querido e minha querida irmã, o que você está fazendo com o seu parente dentro de casa. Lembre-se que Jesus Cristo morreu por nós, por todos. Não foi só por uma pessoa. Não. Ele morreu por nós todos. E detalhe interessante, se a pessoa às vezes não professa, não confessa uma fé forte como a de muitos, essa pessoa tem o tamanho da fé que ela está conseguindo cultivar. O apóstolo Paulo ele diz uma coisa fantástica e eu acho muito interessante. Ele diz: uns têm fé e comem carne, outros têm fé e comem legumes, porque tanto um como o outro faz para Deus, é que ele faz. Meus queridos, essa divisão dentro das casas, das residências, nós não podemos aceitar. O que eu faço, apóstolo? Ore. Ore para que o verdadeiro amor lance fora todo medo. Todo medo é lançado fora através do amor de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. E eu quero mandar um alô aqui para o pastor Romalino, lá no Paraná, e o pastor Rogério, em Campo Mourão. Um abraço, meus queridos, Deus abençoe. Irmã Márcia, faça a leitura do 8 e do 9.
Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha só que coisa interessante, meus queridos. A salvação, ela vem pela fé e não pela circuncisão. Por quê? Porque a circuncisão, o que é isso? É quando com 8 dias de idade, o menino do sexo masculino é feito o que hoje no Brasil nós chamamos operação de fimose. A circuncisão é tirar o prepúcio do órgão genital masculino no bebê, né, com 8 dias de idade. Quem fez isso? Né? Abraão creu em Deus antes de fazer isso, mas Jesus Cristo foi circuncidado ao 8º dia. Paulo foi circuncidado ao 8º dia. Aí foi. Eles são judeus de nascimento. Agora, meus queridos, tem uma situação muito interessante aqui, que nós fazemos a verificação no versículo 9. Irmã Márcia, por favor, repita o versículo 9. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão tão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Olha só, a incircuncisão, ela não recebe, né, a salvação. Os circuncisos, né, eles não são salvos pela ação vicária de Jesus Cristo. Então, eles têm que se converter a Jesus Cristo para poder ser salvos. Agora, meus queridos, nós temos um trocadilho: circuncisão e incircuncisão. Essa palavra, ela é interessante, porque a gente observa a família de Jesus Cristo, a família terrena de Jesus Cristo. Quem são a família terrena de Jesus Cristo? É Miriam, sua mãe. Aí eu vou falar o nome lá em hebraico. Yosef, que é José, seu pai. E aí, então, nós temos 4 irmãos e 6 irmãs de Jesus Cristo, da parte terrena. Uai, mas Jesus Cristo não é filho do Deus Altíssimo? Sim. E ele não foi concebido sem pecado? Sim. Mas ele segue aqui na terra uma linhagem terrena, que é a linhagem de Davi. E Yosef é a linhagem terrena de Davi, que é José, que é o pai de Jesus Cristo aqui na terra. Certo? E ele tem 4 irmãos, 2 deles bem conhecidos, e os outros 2 não tão conhecidos, que são os 2 conhecidos, Tiago, que é meio-irmão de Jesus Cristo, filho de José, com outra mulher, a primeira mulher de José, que inclusive era falecida quando ele tomou Maria como esposa, ele era viúvo. José e Judá. Aí quando aportuguesou, chama Judas, mas não é Judas, é Judá o nome dele, que é irmão de Tiago e meio-irmão de Jesus Cristo. Meus queridos, quando nós falamos disso aqui, às vezes as pessoas, eles ficam um pouco exacerbados.
Ah, mas Jesus Cristo não tinha irmão. Tinha sim. Tinha mais de 10 irmãos, né? Porque ele é o último filho, é o filho mais jovem, porque Tiago é mais velho do que Jesus Cristo, ali por volta de uns 15 anos, né? Miriam, a mãe de Jesus Cristo, era mais nova do que Tiago quando teve Jesus Cristo. Agora, meus queridos, a justificação pela fé. O apóstolo Paulo, ele traz uma situação bastante interessante, nós precisamos levar em consideração isso. Ele está trazendo uma doutrinação para aquele povo romano. Como assim, apóstolo? Ele estava doutrinando aquelas pessoas. Se você observar a doutrina da fé. Fé em quê? Fé em quem? Fé em Jesus Cristo. Porque aquele povo era judeu disperso na região dos romanos. Aquele povo a quem ele escreveu essa carta eram romanos, mas eram judeus, filhos de judeus, como Paulo era filho de judeu e era romano. Amém? Glória a Deus. Irmã Márcia, leia o 9 e o 10 juntos, por favor. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. Amém. Olha só como é interessante isso. Este homem, ele foi imputado à justiça de Deus na vida dele ainda na incircuncisão, porque não havia circuncisão, né? Depois ele foi circuncidado depois de velho, né? Ismael foi circuncidado com 15 anos e ele foi circuncidado com 100 anos de idade. E então, meus queridos, olha só como é interessante nós fazermos esta observação. Quando este homem foi circuncidado já na idade adulta, aconteceu uma coisa muito interessante com ele. Que coisa interessante foi essa que aconteceu, apóstolo? A coisa interessante que aconteceu com esse homem é porque o seguinte, ele já tinha sido justificado. Ele não precisava mais ser circuncidado, mas ele se submeteu. Agora imagine uma cena diferente, um homem de 100 anos fazendo uma operação de fimose, sendo circuncidado. E ali era com uma faca de pedra. Não era com uma faca de ferro, de aço, não. Era com uma faca de pedra. E uma outra coisa, meus queridos, que é válido a gente enfatizar aqui, é que aquele homem, ele, por ter tido fé, por ter crido em Deus, ele é considerado como o pai da fé. Aquele povo de Roma talvez só tivesse ouvido falar deste homem, né, nos pergaminhos, aquelas situações. E aí Paulo escreve uma carta a eles trazendo detalhes. Porque aqui essa tradução nossa, meus queridos, ela tem palavras que não são
muito perto do original e a gente perde um pouco o sentido do texto. Mas olha só que coisa interessante. O livro de Romanos é o livro da fé, da justificação pela fé. Todo tempo nós vamos estar ouvindo Paulo falar aos romanos sobre a questão da fé em Jesus Cristo para a justificação. Meus queridos, dentro do seio familiar, você tem trazido essa oportunidade para a sua família, deles serem justificados pela fé, deles serem justificados não por obras. Talvez eles não compreendam ou compreendam que essa justificação, ela não é pelo que eu faço para Deus, mas é pelo que Ele fez. A justificação, meus queridos, ela vem de uma forma muito interessante. Quem é que justifica? O maior justifica o menor. Por isso que nós somos justificados por Deus. Por isso que esse homem, Abraão, ele foi justificado porque creu em Deus. Toda vida, a justificação vem do maior para o menor. O maior justifica o menor e lhe dá oportunidade. Dentro da sua casa, meu querido, no seio familiar, você tem dado oportunidade? Sim, porque se você não tem dado oportunidade, meu querido irmão, aí você está numa situação extremamente difícil. E nós trazemos essa palavra para que você ouça no dia que se chama hoje, junto com a sua família, para que você tenha essa oportunidade de fazer segundo tudo quanto está escrito na sã doutrina, na palavra de Deus, para que você receba de Deus a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Muito bem, meus queridos, muito obrigado pela oportunidade de falar com vocês. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, pela vida dos meus irmãos espalhados em todos os cantos do Brasil e onde esta rádio, este YouTube, este Instagram, fanpage, Telegram chegam. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade, Senhor, que o Senhor está dando às pessoas de se converterem a Ti, Pai, de serem por Ti curadas. Em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Em nome de Jesus. Pai, nós agora fazemos uma oração pela família. Pai, em nome de Jesus, que esse pai de família que está nos ouvindo, este jovem, esta jovem, esta esposa que está nos assistindo, esta criança que está nos assistindo agora, seja pela rádio, seja pelo YouTube, seja pelo Telegram, pelo Instagram, Senhor, nós rogamos a Ti, Senhor, que o Senhor derrame as Tuas bênçãos sobre esta família, sobre a família brasileira, sobre a família que está na comunidade de Jesus na rua e fora da comunidade. Nós Te agradecemos, Senhor, pelas famílias que estão no Brasil e fora do Brasil, para que eles sejam, Senhor, restaurados em Ti, Pai, para que eles sejam ressarcidos, Pai, para que não haja roubo na família, Pai, do Teu povo, para que não haja falta, Senhor, para que não haja escassez. Em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos, Pai, pois Teu é o poder e a glória para todo sempre. Amém. Pai, nós também Te agradecemos pelas pessoas que estão conversando conosco, né, nesses dias, para que haja um entendimento e uma direção. Amém, irmã Márcia? Glória a Deus. Amém, glória a Deus.